mas ao mesmo tempo é revisão, porque para quem estudou né? Porque agora, aqui, ó, até agora, aqui na minha aula, nós não falamos isso aqui? Não deixa de ser revisão, porque olhar o currículo de povos migrantes, com as pequenas diferenças, é a mesma coisa. E olhem, aqui eu só fui deixando as partes que são diferentes, que o resto é tudo igual. Esse que nós acabamos de olhar, né? Enfim. Então, é revisão sem ser revisão. Hoje, nesse primeiro momento, nós terminaremos de olhar. Aqui, nesse final, aqui tem currículo dos povos migrantes, currículo dos povos indígenas e livres. E, na sequência, hoje ainda abriremos uma outra apresentação aqui, que tem os autores, né, com uma micro coisa de cada autor. Você vai acabar vendo, para quem, de novo, a palavra está no que vocês acabaram de dizer. Para quem está estudando, acaba vendo que aparecendo assim, revisão, mas não é revisão de tudo. De tudo não dá. É a primeira vez que o currículo da cidade, que o concurso da cidade de São Paulo tem tantos itens diversos, mas tantos itens no mesmo campo, portanto, dizem a mesma coisa. Então, rapidinho, só para você ver, povos migrantes, currículo da cidade. Novinho, né? Esse daqui é tão novo que nasceu agora, 2019, 20, por aí. Talvez o único novo que não cai, né? Porque ele surgiu depois da abertura do concurso, é o currículo da cidade de relações étnico-raciais. Esse não vai cair porque ele apareceu depois, é o único que não aparece, né? Senão ele apareceria, se ele tivesse nascido uns meses antes, apareceria também, mas nasceu depois. Desculpa, eu entendi. Só acho que é o que não vai cair? Não acho não tem como cair. Cai o que está no edital. Só pode cair o que está no edital. Mas o edital passa. Mas não o currículo da cidade, não. Em relações étnico-raciais. Isso. Não o currículo da cidade, porque eu estou falando currículo da cidade. Que nasceu depois do edital. Enfim. Bom, os migrantes, ele começa, né, tratando dos ODS. Nós já olhamos aí os ODS. São 17. Mas ele dá destaque aqui a 2. Educação de qualidade. Ele está dizendo o quê? O que está dizendo? Trabalhar com a diversidade de outros povos no espaço escolar é riqueza. Portanto, educação de qualidade. E o outro ODS é redução das desigualdades, né? Os povos que migram para São Paulo, eles estão geralmente numa condição de busca de uma nova vida, busca de oportunidade, fugindo, quando vem de outros países, fugindo de guerra, fugindo de situações políticas em seus países, aqui estão recomeçando do zero. Então, ter isso também é riqueza, e ter isso também é reduzir desigualdades sociais entre pessoas, né? Então, aqui traz esse ponto aqui em destaque, os dois estão em destaque, no currículo da cidade de povos migrantes, mas os ODS nós já conhecemos. Os ODS se aplicam a tudo na educação. Esses dois estão em destaque, mas outros poderiam ser colocados em destaque também. Enfim, desde as primeiras palavras deste documento, nos referimos às pessoas como migrantes. Porque algumas pessoas perguntam assim, por que não imigrantes ou emigrantes? E qual é a diferença? O currículo aqui vai dizer assim, não exatamente há uma diferença. Elas versam sobre coisas diferentes que serão explicadas aqui agora, mas todas elas falam de seres humanos numa situação desfavorável, ruim. Para este concurso, para esse currículo, a palavra migração foi usada, a palavra sem nenhuma vogal à frente, né? Nem I, nem a letra E, migração, porque migração é movimento. Migração é uma pessoa que sai de um local para outro, ficar lá é aqui, né?
ficar lá por mais ou menos tempo. As pessoas que migram sem ultrapassar uma fronteira dentro de um mesmo país são chamadas de migrantes internas. Mas elas também estão em movimento, né? Então, nós já tivemos em São Paulo, hoje cada vez menos, né? Mas São Paulo já teve um fluxo migratório, né, de imigrantes do Nordeste, do Norte do país e de outros lugares do país, mas em especial do Nordeste, muito grande. Não sei se sabem que a região de Santo Amaro, que já foi cidade, mas a região de Santo Amaro aqui é a região mais nordestina de todo o estado de São Paulo e uma das com maior número de nordestinos do Brasil, a nossa região aqui. Inclusive, tem mais nordestinos aqui em São Paulo do que a maioria. Acho que só perde para Salvador. Ademais, a cidade de São Paulo tem mais nordestinos na cidade de São Paulo do que todas as capitais do Nordeste, tirando Salvador. Então, migrantes que migram dentro do Brasil, migrantes internos. Mas é movimento, né? Então, alguém entender. Migrar é se movimentar. O movimento pode ocorrer entre regiões do país, intra-regional, entre estados da mesma região, intra-regional, ou ainda entre cidades do mesmo estado. A construção de Brasília é um exemplo, movimentou milhares de brasileiros de diferentes regiões para o centro-oeste, não existia nada lá. Assim como a migração em São Paulo, migração nordestina em São Paulo, diferentes fases de intensidades, hoje numa intensidade muito menor. Tudo isso é migração. Migração é movimento. Deixar o lugar onde nasceu, o lugar onde mora, residir em outro país. Então, outro país e migrantes internacionais. Migrar significa cruzar a fronteira entre países, nesses casos, entre países. Olha, esse currículo Povos Migrantes, quando nós olhamos ele como um todo, a grande questão que São Paulo está tentando abarcar, isso já aparece no currículo da cidade, é que a cidade de São Paulo tem um número muito grande de pessoas de outros países na cidade. Pessoas que falam outras línguas, que vivem outras culturas dentro da nossa cidade. Então, lógico, o currículo aqui está falando também que é migração, todo tipo de migração, inclusive de nordestinos, de pessoas que podem ter vindo do sul, do centro-oeste, para São Paulo também. Mas, em linhas gerais, o currículo da cidade, aqui, esse daqui, está falando de povos migrantes, como esses migrantes internacionais, pessoas que estão, geralmente por uma situação de refúgio ou por uma situação negativa que acontece em relação a essas pessoas nos seus países, vivendo aqui no Brasil, ou temporariamente, ou definitivamente. Como agregar essas pessoas? O que eu quero dizer é assim, olha, perguntar poderia ser melhor, mas o que há de diferente de tudo que nós já falamos aqui? Se o currículo, desde o início, fala de diversidade e não excluir nenhum tipo de diversidade, isso já está dado. Só o nome, só que agora o nome é migrante. Então, existem fronteiras entre os países? Existem, mas as pessoas furando esses bloqueios, né, furando essas fronteiras, podem estar aqui. Do mesmo jeito, o currículo da cidade vai dizer a mesma coisa, dizendo o seguinte: daqui a pouco, de repente, pode ser qualquer um de nós aqui a fazer o mesmo em outro país. Que nós, então, tenhamos, porque o Brasil tem uma série de documentos assinados, de convenções, para receber de maneira amistosa pessoas do mundo inteiro. Talvez o exemplo mais claro mais direto deste momento, não sei se você já viu isso que está acontecendo neste momento, é um grupo de cerca de 50 afegãos que estão morando por um tempo já no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto internacional. Ainda estão. E por que eles não saem de lá? Porque um aeroporto, ele é uma área internacional, então as pessoas não podem ser presas em áreas internacionais, a não ser que elas estejam respondendo a um processo
pela Interpol, né? Dentro da Interpol. Agora, dentro do aeroporto, então, essas pessoas que não cometeram nenhum crime internacional, elas têm o direito a permanecer lá até que se resolva essa situação. Como ninguém ainda conseguiu resolver exatamente o que vai fazer com os afegãos que estão no aeroporto, eles continuam lá no aeroporto. Entretanto, o Brasil, historicamente, sempre recebeu bem povos migrantes de outros países, né? Tanto que mesmo a cidade de São Paulo tem gente que acha que São Paulo foi fundada, criada pelos italianos, né? A cidade de São Paulo não é... Ela também tem italianos, né? Mas ela não tem uma gigantesca história, tem uma história de um século, mas não é a história central da cidade de São Paulo. Então, o Brasil recebe estrangeiros historicamente, né? O Brasil acolhe estrangeiros historicamente, né? Diferente de outros países, para você obter uma nacionalidade em outros países é algo extremamente complexo, na maioria dos países. No Brasil, não tão complexo. Então, no Brasil é sempre, para o estrangeiro estar ou ficar ou morar aqui, o processo é muito mais simples e simplificado. Enfim. Ao sair do lugar de onde mora, ou outro país, para outro país, a pessoa realiza um trajeto migratório. Ela realiza movimento, sobre o corpo dela, um movimento. Sob a perspectiva do Estado ou país, essa pessoa será uma emigrante. Sob a perspectiva do próprio Estado, ela é uma emigrante, aquele que sai. Nesta linha, os nacionais que se ausentam são emigrantes, já que não residem no país em que nasceram. Sob a perspectiva do estado de destino, esta mesma pessoa, ela é imigrante. Você vê que eu mesmo aqui, às vezes, quando vou falar, falo imigrantes. O currículo da cidade resolveu, então, eliminar este E, para não ficar o E ou o I, né, a vogal anterior, para trabalhar a ideia de movimento. Essas pessoas trazem movimento. Ao mesmo tempo que a palavra movimento, ela é presente no nosso currículo, né? Se o professor precisa ser reinventado, se o professor precisa ser modificado, se as práticas pedagógicas vão ser modificadas, elas podem ser movimentadas do mesmo jeito. Então, pessoa lá em cima, tá no subtítulo do volume, né? Pessoas, povos migrantes, pessoas em movimento. Então, todos os vocábulos emigrante, imigrante, migrante internacional, migrante intrarregional, são corretos e podem ser utilizados. Neste documento, optamos pelo termo migrações e migrantes, por evidenciar as pessoas como protagonistas do processo migratório. Está diferente? Não, diz a mesma coisa. Todos são protagonistas. Neste caso, essas pessoas, protagonistas do seu movimento, da sua migração. Aquelas que tomam a decisão de migrar e que, de fato, fazem o percurso migratório. Para além existem situações, né, em que a migração é uma escolha. E é a minoria dos casos, né? A não ser que o país esteja muito ruim, né? Aí a pessoa escolhe vir para cá, porque aqui também a coisa está feia, né? Oi. Só uma dúvida. Imigrante e imigrante quer dizer que são a mesma coisa. Não, todas as palavras dizem a mesma coisa. Emigrante, por exemplo, se você estivesse aqui, você viaja daqui para os Estados Unidos. Olhando daqui do Brasil, você é uma emigrante. Com E. Você saiu daqui, da visão daqui, quem está aqui. Você emigrou para os Estados Unidos. Você chegou lá, para quem está lá, você é imigrante. Ah, entendi agora. Para quem está lá, você é imigrante. Mas aqui, o currículo resolveu eliminar a vogal e tratar todos como migrantes. Mesmo por exemplo, nordestinos que mudaram do Nordeste para São Paulo. Ou paulistas que mudam para o Nordeste. Aqui todo mundo vai ser tratado como povos migrantes.
que se movimentam e carregam uma cultura. Certo? Olha, já pensou se um exemplo mais simples de imigrante interno, né? Intrarregional nosso aqui. Se não viessem baianos para cá, nós não conheceríamos acarajé, não comeríamos. Tem gente que gosta de cuscuz, né? Eu odeio. Mas tem gente que gosta de cuscuz, tapioca, essas coisas todas. Caruru, vatapá, olha quanta coisa. Professor, Oi? como você acha que isso aí vai cair na prova? Eu acho que vai cair? Eu, sinceramente, eu não acho que vai cair, não. Eu tenho que falar. Ela pergunta aqui, como você acha que isso vai cair na prova? Eu, sinceramente, eu não acho que vai cair, não. Né? Mas é assunto que eu tenho que tratar. Não sei se faz muito sentido cair na prova, sinceramente. O que tende a cair na prova são as mesmas coisas que são ditas aqui, que estão ditas em todos, né? Que é falar da... Olha, as pessoas são protagonistas, a diversidade, outras culturas, interculturalidade, mas isso a gente está falando aqui desde sempre. Inclusão, diversidade com inclusão, equidade, como tratar as pessoas com equidade. Mas é a mesma coisa para a sequência que vai aparecer aqui, né? Povos indígenas, é a mesma coisa. Achar que vai cair, eu mesmo acho que não. Aliás, avalio que se há uma coisa que tem mais propensão a cair, são povos indígenas, né? Até porque há uma discussão importante sobre povos indígenas, há uma discussão importante em curso neste momento. Enfim. Agora, talvez a pergunta pode ser também assim, como você acha que isso vai cair? Olha, se cai, é situação problema, né? Professora Maria Cláudia tem uma criança boliviana na sala. E aí vai tratar da situação problema. E as alternativas são como é que ela resolve esse problema. É assim que cai, mas assim tende a ser as provas em São Paulo. Mas nós saberemos melhor amanhã e olharemos na semana que vem. Situação, problema, estudo de casa é a mesma coisa, né? Situação, problema, estudo de casa, mesma coisa. Mesma coisa. Tem outras palavras também que eu que não estou lembrando aqui. Tudo a mesma coisa. Há casos em que o deslocamento é uma condição para que a vida da pessoa seja assegurada. São deslocamentos um pouco políticos, né? Os deslocamentos forçados são aqueles em que o movimento das pessoas é compelido por fatores que colocam em risco a vida de um indivíduo. O caso dos afegãos aqui, se eles são deportados, ou seja, colocados no avião e mandados à força de volta, quando chegarem lá, serão mortos imediatamente pelo movimento político que tem lá no momento dos talibãs, né? Eles não estão aqui à toa. Também, nós não estamos aqui esperando uma resolução ou tentando resolver um caso, esperando resolver espero que o mais rápido possível, mas assim, não é à toa, porque se essas pessoas forem deportadas, elas serão mortas assim que o avião descer lá. Aliás, ela é Talibã, né, um grupo de gente doida capaz de explodir o avião com piloto, com tudo. Então, essas pessoas forçadas a fazer esses processos migratórios, elas também são conhecidas como refugiadas. E falar e tratar de pessoas refugiadas é normal também, legal, viu? Então, qualquer pessoa, qualquer palavra dessas vale. Migrante, emigrante, migrante, refugiado. Juntar palavras, né? Migrante interno, migrante internacional, migrante internacional, juntar as palavras, todas dizem a mesma coisa. No Brasil, então, refugiado é aquele que tem medo de ser perseguido por causa de uma raça, religião, nacionalidade, opinião política, pertencimento a um grupo social, se vê forçado a deixar sua casa ou seu país de origem. Temos uma lei brasileira de refúgio, enfim, né? E nós temos também refúgios de pessoas devido a alguma situação grave, que já aconteceu em alguns casos, inclusive midiáticos no Brasil,
de pessoas estarem aqui e terem cometido os crimes em seus países aqui, e viveram aqui no Brasil muitos anos. Até os nazistas, né? Alguns deles viveram aqui no Brasil, um deles aqui viveu aqui no Embu a vida inteira, né? O Mengele, que era nazista do grupo do Hitler. Enfim. Por outro lado, ainda que filhas e filhos, que alguém vai falar assim, isso é real. A lei brasileira de refúgio, ela é interessante e é importante. Mas os críticos à lei vão falar que ela também é bastante permissiva. E, na verdade, o Brasil é um país acolhedor. E não à toa, a gigante palavra que tem é a palavra acolhimento. Né? Estamos falando desde a educação infantil, acolhimento. Escola, acolhe. Mas o Brasil espera-se que seja um país de acolhida. E o Brasil espera-se ser um país que acolhe as pessoas. Por outro lado, ainda que filhas e filhos de imigrantes nascidos no Brasil, filhas e filhos de imigrantes nascidos no Brasil, possam ter, e tem, né, a nacionalidade brasileira, é comum que sejam referenciados pela origem de sua família, estigmatizados em razão da sua raça e etnia. Eu já devo ter dito aqui, acho que sim. Nós temos palavras que dizem muito sobre essas situações. Então, a palavra judia é um termo que, aliás, nós nem deveríamos usá-lo, porque ele é um termo racista, porque ele invade ele diz, né, que a palavra judia, né, judiar, desculpa, o verbo judiar, significa maltratar uma pessoa. Então, é como se os judeus fossem pessoas que maltratassem pessoas. Essa é uma visão que se tem, que foi usada, inclusive, por Hitler, para justificar a morte de judeus, que nesta visão, é como se os judeus tivessem matado Cristo. Então, esta é uma visão que estigmatiza. Aqui no Brasil, muitas vezes, não só a palavra do judia, judiar, tem até música sobre, mas ela também um pouco assim, o judeu, ele é rico, o judeu guarda dinheiro, o judeu, então são vários estereótipos, formas de estigmatizar as pessoas que não cabem na escola. Que não cabem na escola. Dá para entender isso? Então, essas pessoas, crianças, né, ficam estigmatizadas em razão da sua raça, ou da sua etnia, ou da sua origem. Então, mesmo as crianças brasileiras, filhas de migrantes, né, sofrem os mesmos problemas que crianças que não nasceram aqui, crianças migrantes que estão aqui no Brasil. Enfim. Essas crianças, né, mesmo brasileiras, em casa aprendem e falam em casa a língua de seus pais, aprendem e falam na escola a língua portuguesa. A escola não aproveita esses vários saberes que se intercambiam na escola. A escola poderia aproveitar essas várias formas de usar a língua e linguagem. A escola poderia aproveitar essas várias formas de falar e de brincar na escola. O papel das crianças no processo migratório é complexo. Aqui está dizendo que as crianças geralmente não participam de nada, né? É lógico, a família está em risco. Quem toma as decisões é o pai, a mãe, e eles vão tomando as decisões. Então, a criança, ela já aprendeu, o que está dizendo aqui é ser um pouco assim, a criança já aprendeu que ela é um ser menos neste processo todo. Aí ela chega aqui nas nossas escolas e a escola começa a ignorá-la. A escola que começa a ignorá-la. Como é que a escola, então, olha, as crianças, nesse processo de imigração, não costumam participar das decisões. E aqui, nós queremos uma escola participativa. Como é que nós vamos envolver essas crianças? Que muitas vezes, em muitos casos, em especial as que vêm né, como migrantes, não falam a língua portuguesa ainda. Crianças que não falam a língua portuguesa ainda. Aqui fala da nossa, isso que eu acabei de dizer, né, nós estamos sujeitos a migrar, por escolha ou por necessidade, em algum momento da vida. No nosso país, olha, hoje,
Hoje podemos receber pessoas em nosso país, mas amanhã podemos estar entre os quase 2 milhões de brasileiros, muitos deles na condição de imigrantes sem documentos, em especial nos Estados Unidos, né, em outros países também, mas em especial nos Estados Unidos, de imigrantes ilegais. Nos Estados Unidos é conhecido como imigrante ilegal. Aqui o termo que foi usado foi migrante lá indocumentado, sem documento, e busca uma nova vida em outro país. Então, daqui a pouco, de repente, pode acontecer conosco, né? Então, lá no material tem esta tirinha, né? Essa tirinha publicada na Folha de São Paulo pelo Laerte. Vamos construir uma muralha para quê? Para nos defender de quê? De nossos inimigos. Não temos inimigos. Agora teremos. É um pouco essa coisa, pensar nos Estados Unidos, que tem que criar um muro nos últimos anos, né? Não tem toda a fronteira, mas tem muro. As pessoas estão querendo mudar para lá para contribuir com os Estados Unidos, né? Mas não em todos os Estados Unidos, mas em grande parte do país, muitas vezes são tratados como se fossem inimigos. Então, um pouco a Tira tenta mostrar isso. Aqui, lá no documento, esta tabela, assim, tentando mostrar o que significa cada palavra. Espero que você já tenha entendido que não é para ficar decorando isso. Nós já paramos aqui, olha, migração, movimento de pessoas, sair de um lugar para o outro com o objetivo de ir lá neste lugar permanecer. E aqui, a palavra usada o tempo todo é sempre migração. Mas aqui há uma explicação de vários termos que aparecem na legislação e vão aparecer na legislação. Em 2009, 11 milhões de pessoas moravam em São Paulo, que é o último censo. 19 milhões na região metropolitana, naquele mesmo ano. Ok. Naquele período, 1% eram migrantes internacionais. Migrantes. Uma década depois, 2019, o número passou a ser de mais de 12 milhões de pessoas vivendo na capital, 21 milhões de pessoas, a cidade cresceu, e os migrantes, né, migrantes internacionais, migrantes, correspondem aqui a 3% da população, portanto, triplicou o número. 361 mil migrantes, de mais de 200 nacionalidades diferentes, moram na cidade de São Paulo. Portanto, é uma diversidade gigantesca. E os filhos deles podem, ou não podem, esperamos que estejam, nas nossas escolas. Aqui aparece, de acordo com os dados da prefeitura, na hora da confecção do volume, né? Um pouco a fotografia. Quanto mais escuro a cor aí, o lilás aí, quanto mais escuro, maior a presença de migrantes, né? Migrantes internacionais. O foco é olhar todo tipo de migração, repito, o foco é olhar todo tipo de migração, inclusive as internas aqui, nordestino que veio para cá, sulista que veio para cá, ok. Mas o grande foco do currículo da cidade é falar desses migrantes internacionais. É olhar pessoas e filhos dessas pessoas que estão na nossa cidade, mas por algum motivo, algum problema, alguma questão em seus países, e num pequeno número, num caso menor, né, as pessoas que vieram para cá espontaneamente. A maioria está, aqui são as 13 DREs, né? Estão na DRE da Penha, na DRE da Jaçanã Tremembé, mas está mais centralizado, né? Um pouco mais na Zona Leste. Na Zona Sul, o número é menor, as cores são as mais claras, né? Quanto mais escuro, maior o número. Estou para entender aí? Em 2020, foi quando saiu o documento, estão matriculadas na rede municipal de educação 7.330 migrantes de cerca de 100 nacionalidades. Primeiro mostrou o que tinha na cidade, agora está dizendo o que tem matriculado na rede. 100 nacionalidades diferentes nas nossas escolas, de acordo, até inclusive com aquele mapa, né? O número significativo dos estudantes são da Venezuela, Angola, Paraguai, Peru, Argentina, Japão, Colômbia e Estados Unidos. Essa diversidade de povos e suas manifestações em São Paulo
assim como sua demanda por participação e por políticas específicas, fez com que o governo municipal implementasse a política municipal para a população migrante, que resulta neste documento para a educação. Política municipal para a população imigrante, né? É para toda a população que veio internacionalmente para o Brasil e mora na cidade de São Paulo. Mas aqui a própria política acaba gerando pela primeira vez um documento da Secretaria da Educação sobre povos que migraram para cá. Que é esse que nós estamos estudando aqui. Aqui eu deixei aqui, né, recortei de lá e coloquei aqui um pouco a Declaração Universal, só para dizer que existem leis internacionais, leis nacionais e leis municipais, política municipal para a pessoa imigrante, né? Então, nós temos Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade, a escola versa sobre a diversidade. Olha, inclusive, determinações internacionais, documentos internacionais e nacionais para falar sobre diversidade, para incluir a partir da diversidade. Que resultaram aqui na política municipal para a população imigrante, aqui traz o artigo 20. Olha, de novo, eu só quero dizer, essas coisas, essas leis, estão aqui destacadas aqui. O destaque não foi meu, o destaque está no currículo da cidade desse jeito. Eu não avalio que isto cai. A grande questão é entender como a situação, um problema pode envolver, ou poderia envolver uma criança que está matriculada na nossa escola, uma criança migrante, né? Alguém poderia perguntar, você já viu essas situações? Na nossa escola agora tem uma criança boliviana, e na escola onde eu fui coordenador, bastante tempo atrás eu fui coordenador, na escola tinha uma família inteira e 2 crianças nigerianas, né? Então, o boliviano, talvez a língua é mais fácil, né? A adaptação da língua, a linguística, a comunicação é mais fácil. Mas das 2 crianças que eram nigerianas numa creche, numa outra escola aqui, era um processo mais complexo, inclusive de comunicação com a família, né? Até porque a família falava inglês, mas falava inglês também com dificuldade. Então, nós nos comunicávamos com a família um pouco em inglês, mas era um pouco, porque já era falha do nosso lado e era falha também do lado da própria família, né? Então, a família vinha do interior da Nigéria e falava dialetos do interior da Nigéria, né? Mas como é que a escola precisa se envolver e trabalhar com essas famílias? Essa é a discussão. Trabalhar com essas famílias, com essas crianças, a mesma coisa que qualquer outra criança. A mesma coisa que qualquer outra criança. Outra coisa a ser dita. Se essa situação sobre crianças migrantes, povos migrantes, fosse bem resolvido na educação paulistana, você não precisava ter nenhum documento. Se isso fosse bem resolvido, um passo necessário a ser dado neste caminho é identificar a origem das famílias e dos estudantes. Então, e mesmo se há uma comunidade de imigrantes próximos, né? Sempre há, assim como é só pensar pelo menos eu penso sempre nos meus pais, né? É a mesma lógica, né? Meus pais eram que morreram. Meus pais eram mineiros e vieram para a cidade de São Paulo. Mas eles não vieram aqui para o nada. Antes, eles vieram numa rede. Tinham algumas pessoas que eles conheciam, trocaram cartas e acabaram se estabelecendo inicialmente com essas pessoas. Povos migrantes, eles também não vêm parar no Brasil porque o Brasil é bonito, o Brasil é legal. É porque criam redes. Se eles moram próximo à escola, pode ser que tenha uma rede de pessoas migrantes, de uma comunidade migrante próxima à escola. É importante ter um olhar atento, é importante olhar quem são essas famílias, é importante se encontrar com essas famílias, é importante trazer essas famílias à escola e fazê-las participar, é importante
que as outras crianças conheçam esta cultura. Um dos pontos que nós olhamos aí é não só de diversidade, mas é de ampliação de repertório cultural. Este contato com uma nova cultura amplia o repertório de culturas. É importante nesse sentido também. E mais do que isso, é importante que a própria criança que é migrante, né, ou filho de migrantes, sinta que a sua cultura tem importância numa cidade, num espaço como a nossa, numa cidade como a nossa. Então, aqui ainda fala assim, reconhecer a origem de estudantes, mas reconhecer, às vezes, pessoas da própria equipe que trabalham na escola podem ser esses migrantes. E aí não são só as equipes, no sentido de professor, ATE, gestores. Equipes de pessoas da limpeza, equipes de pessoas da merenda, equipe de pessoas que prestam serviços à escola, reconhecer a própria equipe que trabalha na escola. É imprescindível que o tema mobilidade humana faça parte do conteúdo. Ela perguntou aqui antes. Eu acho que isso, eu acho que não. Mas olha, uma prova, então não, eu não gosto da pergunta, porque a pergunta me faz falar assim, eu acho que não. Todas as vezes, no concurso anterior que eu falei, acho que isso não cai, aí que caiu. Aí, então, eu não paro mais de falar essa coisa. Eu sempre dou esse exemplo, né? Acho que eu estava num concurso aqui, preparando para, sei lá onde, Pelas Vasconcelos, e eu estava fazendo um pouco revisão no final, assim, e me perguntaram, você acha que isso aí cai? Um pouco assim, isso aí tá tão chato, você acha que isso aí cai? Eu falei, olha, eu acho que não. Mas aí eu resolvi falar. E aí, 2 dias depois, teve o domingo a prova, na segunda-feira eu falei, ainda bem que você falou. Caiu exatamente o que você falou. Então agora depois aconteceu parecido em Osasco. Então agora eu gosto de falar, porque depois eu falo que não cai, cai. Mas eu estava tentando dizer só assim, ó, mobilidade. A nossa prova, ela tende a ter coisas tão específicas, porque é uma prova pensada para separar poucas pessoas entre 96 mil pessoas, que vai ter questões, às vezes, muito específicas, com coisinhas específicas, né? Aí, de repente, lá no meio do treco, aparece um treco desse assim, ó, mobilidade humana. Se você já ouviu falar, ok, seu cérebro ativa alguma coisa. Mas se você nunca ouviu falar, o tema da mobilidade humana faça parte do conteúdo, debate, aprendizado das escolas, ainda que o número de estudantes migrantes seja pouco expressivo. Ainda que a sua escola não tenha nenhum migrante. A escola trabalha as diferenças o tempo todo. Ter contato com uma língua distinta da falada por aqui pode ser entendido como uma grande barreira no acolhimento. Olha a palavra, acolhimento. Então, nossa primeira reação ao sabermos que uma pessoa fala outra língua é criar uma fronteira. Não vamos conseguir nos comunicar. A barreira linguística precisa ser superada. Outra língua representa mais do que a forma como nos comunicamos. É ponte. A língua traz o sentimento, a língua traz pertencimento. Como valorizar essas línguas dessas pessoas, mesmo quando temos pouco entendimento? É não deixar de valorizar essas línguas, trazer essas famílias para explicar um pouco dessa língua, trazer essas famílias para mostrar como é que essa língua funciona. Nós temos muitos povos sírios e árabes, né, cuja escrita é ao contrário, né, a escrita é da esquerda para a direita, né, que a escrita é ao contrário. Então, como é que nós mostramos para as crianças que existem escritas ao contrário? Olha que riqueza. Então, o currículo da educação infantil levanta a reflexão sobre a diferença existente entre o aprendizado de uma nova língua, enquanto migrante, e a iniciativa de aprender uma segunda língua por desejo de aprender. A escola pode trabalhar num bilinguismo, que vai muito além do falar. Bilinguismo, que vai muito além do falar, ler e escrever 2 línguas. É a capacidade de viver 2 línguas de 2 modos diferentes. É trazer e aproveitar as línguas que a sua escola pode ter como bilinguismo. E às vezes trilinguismo, quadrilinguismo, polilinguismo.
A escola, tornar a escola um espaço de acolhida das e dos estudantes migrantes e suas famílias. É incorporar processos educativos pautados equidade, integralidade, educação inclusiva. É a atribuição das e dos educadores e dever da escola que cumpre um papel importante quando esta nova família vai reorganizar a sua vida. Uma postura acolhedora. Uma postura acolhedora. Uma postura acolhedora pode se manifestar em ações simples do nosso cotidiano, como a iniciativa de traduzir em diferentes línguas as placas indicativas nas escolas. Olha, traduzir simples, ações simples. Eu quero que você guarde o termo simples, porque vai aparecer no currículo da cidade daqui a pouco de povos indígenas. Trabalhar essas visões aqui de educação, ela não tem nada de mirabolante. Não tem nada, sinceramente, não tem nada nem de especial. É trabalhar ser humano, querendo se conectar e conhecer um outro e outros seres humanos. Portanto, é acolhedora, é não deixar ninguém para trás, é não deixar ninguém sem conhecer. Aqui fala assim, buscar, utilizar ferramentas de comunicação alternativa. Vou ampliar essa mesma coisa. Eu posso usar ferramentas de comunicação alternativa para incluir crianças autistas que não falam, que não se comunicam. Para ensinar pequenos processos de comunicação. Sem comunicação, não há educação. Se eu estou com uma criança autista e ela não se comunica comigo, nem de nenhuma forma, eu não consigo ensinar nada a ela, nem ela nada a mim. Eu preciso buscar um jeito. Eu estou com uma criança que fala um árabe e não consigo me comunicar com ela, por enquanto. Como é que eu traduzo em diferentes línguas placas indicativas? Como é que eu crio ferramentas de comunicação alternativa? É a mesma coisa. Eu estou na outra coisa. Eu posso estar na escola com surdos. Então eu tenho que ter banheiro, ok, escrito banheiro, enfim, mas eu tenho que ter essas mesmas escritas também traduzidas em livros, traduzidas na língua brasileira. É a mesma discussão para todas essas coisas, áreas e campos. Incluir nas bibliotecas e nas aulas de literatura materiais de diferentes origens e línguas. Nós, professores, temos que cobrar a gestão para que isso aconteça também. É importante destacar a necessidade de escuta, não somente das e dos estudantes, mas também das suas famílias. Escuta. A escola é ponto de apoio, a escola é entrada singular, a escola tem papel de convidar a população migrante a participar. Acolher sua diversidade e promover seu acesso a uma vida digna. Com poucas palavras, conseguimos superar o mal-entendido. A população migrante não contribui e ainda sobrecarrega o serviço em nossa cidade. Sim, falas preconceituosas contra imigrantes, o que mais tem por aí, né, inclusive. Mas vem tomar nosso trabalho. Então, com poucas palavras, a escola tem que discutir essas coisas. E não é só porque as escolas têm crianças migrantes ou não têm. Ela não precisa ter para tratar. Ela deve tratar sempre. E aí, olha, a escola tem que tratar direitos universais como a saúde e a educação, falando de direito de todas essas pessoas. É garantir esses direitos. No próprio currículo, povos migrantes têm uma situação, acho que eu não coloquei aqui, mas é um pouco assim. Uma família, ela teve um problema na escola, a situação, o problema foi assim, né? Teve um problema na escola com o filho foi levado a uma UBS, na UBS essa criança foi atendida, terminou tudo bem. Mas na saída, o pai da criança ficou perguntando para quem ele pagava o atendimento lá na UBS, no SUS. Para quem ele pagava. Por quê?
Porque é incomum ter serviços como o SUS. No mundo, é incomum nos países ter sistema como o SUS. Então, o pai estava perguntando para quem pagava. Ele não precisava pagar para ninguém. Então, como é que nós informamos, damos acesso, falamos de direito, que essas famílias podem receber um sistema como o SUS, por exemplo. É incluir novas brincadeiras. É incluir outras formas de se vestir, formas de se alimentar, na linguagem. Então, sabemos que não há neutralidade no cotidiano escolar. Ao adotar uma postura pouco atenta, a escola pode aprofundar as discriminações já presentes. Então, como é que a escola pode modificar as coisas, né? E a escola é esse espaço da transformação. As experiências de violência já marcam a trajetória de vida dessas crianças, que podem se transformar em traumas, reverberar em casos de depressão, aversão ao ambiente escolar. O silêncio de uma criança que não fala a nossa língua, inclusive, começa a ficar muito quieta, porque a primeira coisa é entender assim, criança brinca. E brinca com qualquer outra criança, inclusive não falando o idioma dela. O silêncio pode ser um recurso de autodefesa. Como é que nós notamos? Educação integral. Olha o ser humano como um todo. A criança está ficando quieta, ou ela está agitada demais, alguma coisa está acontecendo. Não basta que a escola receba bem. Não basta que dedique atenção para o ensino da língua portuguesa. Não basta que ela só respeite o ritmo do estudante migrante, mas descuide dos valores que regem a interação social. Interação, as mesmas palavras. A escola tem que estar atenta. A escola não tolera práticas discriminatórias, não tolera práticas xenofóbicas. Xenofobia é quando nós temos aversão ao diferente, ao estrangeiro, neste caso. E orientamos pedagogicamente seus estudantes acerca dessas questões. A escola conversa, não ignora notícias que retratam o racismo, problematizamos as questões. A escola não permite que se faça piada. Nem faz, né? Os casos de discriminação e xenofobia podem ser discretos ou escancarados, silenciosos ou berrantes. O ponto comum é que discriminação e xenofobia deixam marcas, precisam ser discutidos. À frente das desigualdades, devemos combatê-las. Olha a palavra, que já apareceu agora há pouco, desnaturalizá-las. Então, uma escola com diversidades, diferenças, reconhece as diversidades, diferenças, incorpora, dialoga, adota uma postura de diálogo e abertura ao novo. Nada novo, né? O PPP é documento de identidade da escola, feito ano a ano, contendo elementos como a caracterização da comunidade, os objetivos, prioridades, concepção da educação. Mostra aquela realidade, né? Ao inserir as migrações no PPP, mostramos a necessidade, vontade e desejo de incorporar na sala de aula todas essas alterações tratadas até aqui. É necessário considerar que muitos professores foram formados numa perspectiva histórica centrada na verdade única. Ou seja, a história é assim, foi contada assim, uma verdade única, uma verdade eurocêntrica, uma verdade ocidental. Aqui não aparece o termo, mas apareceu para nós na Mantoan. Mantoan falava de descolonizar, deixar de ter um pensamento colonizador. É essa mesma coisa. Quando pensamos numa verdade única, o Brasil, um exemplo, vai aparecer daqui a pouco no currículo dos povos indígenas. O Brasil foi descoberto. O currículo povos indígenas está questionando. Foi descoberto? Tinha gente aqui, foi descoberto por quem? Então, questionar a verdade única, a verdade centrada na Europa, eurocêntrica, né, centrada na Europa, e carregam consigo suas próprias crenças e preconceitos. Não há neutralidade. Já mudou. A educação não é lugar neutro. A escola não é lugar neutro. O que se faz ou se deixa de fazer, não há neutralidade. É importante reconhecer a política municipal para a população imigrante
especialmente no que diz respeito à educação, ela estabelece que devemos introduzir conteúdos que promovam a interculturalidade, a valorização das culturas de origem dos estudantes migrantes e de suas famílias dentro do currículo, em todas as disciplinas e etapas da educação. É apresentar narrativas contra-hegemônicas. Mantoan, descolonizar o pensamento, pensar em outras lógicas. Outras lógicas. Nossa, é tanta coisa, mas isso também, sem dúvida. Uma cultura do mando, uma cultura do mandar. Gostei do jeito de termo. Acabar com isso é muito necessário. Então, até no certo sentido, assim, olha, nós vivemos num país, a mesma coisa, que não está aqui diretamente, mas é a mesma coisa. Nós vivemos num país machista. Então, nós vivemos num país em que é o homem que manda, é o homem que faz, é o homem que isso, é o homem que aquilo. Como é que a escola desnaturaliza isso tudo? É discutindo isso com meninos e meninas. Também não é só com as meninas, né? Tem escola que acha que trabalhar coisas para desconstruir isso é trabalhar com as meninas. Não é só com as meninas, é com os meninos e com as meninas. Até porque quem é machista mesmo somos nós homens, né? Então, com os meninos, né? Então, é modificar essas estruturas, né? O que é natural? Outro exemplo de naturalidade. Nós ligamos a TV e vemos sempre as mesmas caras, as mesmas pessoas, as mesmas formas. E achamos natural. Desnaturalizar. Então, nós precisamos ver outras formas de pessoas também nesses espaços. Precisamos cobrar, então. Precisamos ter pessoas negras, mulheres, pessoas gays, pessoas gordas, magras, altas, baixas, todos os tipos. Nós tem que aparecer na nossa frente, nas mídias. Isso só vai mudar quando nós começarmos a cobrar. A escola é este lugar privilegiado para discutir tudo isso. Na educação infantil, para fechar, na educação infantil podemos usar em nossas práticas livros com protagonistas migrantes, bonecas e bonecos de diversas tonalidades e características, representando a diversidade, contos de princesas, rainhas, super-heróis de outros países, para povoar, permear o imaginário infantil, como, por exemplo, princesas africanas e asiáticas, imagens do espaço escolar que representem a diversidade racial, cultural. Esse trecho aqui é um pouco bom para você ir entender como escrever textos sobre isso. Cada pontinho desse, assim, olha, podia ser um parágrafo para você desenvolver. Vai que o tema é uma coisa dessa aí, né? Se cada parágrafo é um assunto, cada pontinho desse você podia desenvolver. Ao longo do ano, promover eventos, como, por exemplo, festa da família com a presença marcante de alimentos, adereços, músicas de diversos países. Então, olha, como é que a mesma coisa, no mesmo sentido, diz respeito à cultura negra, à cultura africana, a mesma coisa. Cultura negra, cultura africana, cultura de um continente, né? A mesma coisa. Então, mesmo aqui, quando as escolas trazem, às vezes, em determinados momentos, elementos da cultura africana, eles estão trabalhando essa ampliação de cultura. Então, estão desenvolvendo, talvez, se ela faz de maneira intencional, currículo dos povos migrantes. A escola só precisa transformar isso em algo intencional. Não é fazer porque faz. Trazer para as rodas de música a diversidade musical, brincadeiras com tecidos, costura manual com cola, construção de livros de tecidos, construção de instrumentos musicais com sementes. No Fundium, livros, talvez a mesma coisa, né? Algumas coisas, a mesma coisa, né? Imagens. É a mesma coisa, né? Tem um pouquinho diferente aqui no final. Porque como a escrita entra, né? Então eu posso escrever carta entre as turmas, eu posso trocar cartas, eu posso, de repente, começar a trocar cartas com crianças de outros países. Por que não?
com crianças de outros estados. Por que não? Posso e devo, né? Trazer acontecimentos importantes de outros países. É o que está acontecendo hoje. Contar a história a partir de outras narrativas, não somente a europeia. Cartões postais, jornal, revista. Construção de um jornal ou revista com temáticas. Produção de culinária. É que aqui já é uma produção, né? Para as crianças já são maiores, elas mesmas fazerem. Produção de culinária. Entrevista escrita, filmada e editada com familiares. Teatro dos contextos sociais vivenciados nos diversos países. Escrita de poemas e parlendas. Conhecer as histórias de imigração da turma, incluindo a família, a migração da família, a migração de amigos, a migração dá para ir inventar. A educação brasileira, ela é inventiva.